Algo muito estranho começou a acontecer nos bastidores do Rio de Janeiro. Uma série de encontros aparentemente discretos entre figuras poderosas começou a chamar a atenção de quem realmente sabe como as engrenagens do poder funcionam. Encontros que, a princípio, pareciam comuns, mas que agora a Polícia Federal está conectando a algo muito maior. E para entender o tamanho dessa crise, vale começar por uma análise que resume bem o peso político e policial do caso. Alvo de 2 batidas de busca e apreensão da Polícia Federal em apenas 11 dias, Cláudio Castro tornou-se candidato favorito a uma vaga na cadeia. Castro já estava sob investigação por favorecer o maior sonegador do país, Ricardo Magro, da Refit. Passou a estrelar também um inquérito sobre a injeção de mais de 3 bilhões de reais da Rio Previdência em letras financeiras podres do Banco Master. A transferência de verbas de fundos de pensão, como o do Rio de Janeiro, para o banco de Daniel Vorcaro, fulmina a alegação de Flávio Bolsonaro de que não há verbas públicas nos 61 milhões investidos pelo Master no filme Dark Horse. Há 3 meses, ao renunciar ao cargo de governador para fugir da cassação, Castro se vangloriou de combater o crime. Descobriu-se que a criminalidade morava no Palácio de Governo e não apenas nos becos do Alemão ou da Penha, comunidades pobres onde as polícias de Cláudio Castro executaram mais de 120 pessoas no ano passado. A questão central aqui não é apenas um encontro casual, é a coincidência de datas entre essas reuniões e algo que, para muitos, passou despercebido: aportes bilionários. Estamos falando de dinheiro, de muita grana e de um destino específico, o Banco Master. Mas o que exatamente está por trás dessa movimentação financeira? O ponto mais sensível aparece quando a análise desmonta a tentativa de separar completamente dinheiro público, Banco Master, e o entorno político do PL no Rio de Janeiro. Esse é um escândalo basicamente de recursos públicos, e recurso público de aposentado e pensionista. O que chama a atenção é o Flávio Bolsonaro dizer que não é dinheiro público. Isso não é um escândalo político, portanto, porque não tem dinheiro público. O governo do estado do Rio de Janeiro era governado pelo Cláudio Castro, aliado do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é o principal líder do PL do estado do Rio de Janeiro. O Rio Previdência, que é a fundação que gere recursos de aposentadorias e pensões, investiu quase 1 bilhão e 200 milhões. Então o Vorcaro estava recebendo do governo do PL do estado do Rio de Janeiro, durante aquele ano, 1 bilhão e 200. A SEDAI, que é a empresa de águas do estado do Rio de Janeiro, ainda botou mais 200, em dezembro, 231 milhões. Então, se numa mão o Vorcaro estava recebendo esse dinheiro público, com a outra mão ele deu 11% desse total para Flávio Bolsonaro. Isso é importante trazer a público, porque desmonta a versão de que se trata apenas de dinheiro privado. Como é que um empresário, um banqueiro picareta, recebe de um governo do estado, sendo que o Tribunal de Contas do estado falou para esse governo: não bota dinheiro nesse banco. Muito bem lembrado. Não bota dinheiro nesse banco. Ou seja, então não tem aquela boa-fé. O Tribunal de Contas avisou: não bota dinheiro. Então isso tudo é para mostrar, repito, não causa e efeito. O governo deu, Flávio Bolsonaro tomou. Não. Mas não vir com essa história de que não tem dinheiro público. Então não dá para você separar. Como é que o Flávio fala: deixa eu cheirar esse dinheiro aqui. Esse aqui é privado, pode ir. Esse aqui. Não, isso é público, isso não pode. Não tem, não existe isso. Não existe cão farejador para separar o que é público do privado. Quem mais deu dinheiro ao Vorcaro foi o PL do Rio de Janeiro, partido de Flávio Bolsonaro, domicílio eleitoral do Flávio Bolsonaro, governado por Cláudio Castro, principal aliado do Flávio Bolsonaro. E é dinheiro de servidor, é dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que trabalhou a vida inteira no serviço público. De acordo com a CNN Brasil, a Polícia Federal já aponta indícios de interferência política direta na administração dos fundos previdenciários do Rio de Janeiro. Isso significa que o dinheiro que deveria garantir os futuros de milhares de trabalhadores pode ter sido usado de uma forma completamente diferente. E a Folha de São Paulo confirmou: Cláudio Castro foi alvo de busca e apreensão. A pergunta é: por quê? A rede social de Ricardo Mello ajuda a organizar essa sequência. Encontros, alertas ignorados
Rio Previdência, Banco Master e a suspeita de tentativa de salvar um banco em situação delicada. Aí você pensa, tá, mas e daí? Daí que, segundo a PF, depois que esses encontros aconteciam, a Rio Previdência, que é o fundo de previdência dos servidores do estado do Rio, começava a mandar dinheiro bilionário para o Banco Master, mesmo com alertas, mesmo com recomendações contrárias, mesmo com o Tribunal de Contas dizendo para não investir no banco. Ou seja, o que a investigação está apontando é que pegaram o dinheiro da aposentadoria dos servidores públicos e jogaram num banco que já estava balançando, que já tinha risco de quebra, e a Polícia Federal suspeita que isso foi feito para tentar salvar o Banco Master. E tem mais. Segundo as investigações, o Cláudio Castro teria trocado diretores da Rio Previdência para colocar gente disposta a assinar essa negociata. Então não é uma coisa pequena, não é um erro administrativo. A suspeita é de um esquema gigantesco envolvendo dinheiro público, previdência e favorecimento financeiro. E agora chega a parte que liga tudo. Cláudio Castro é do PL do Rio de Janeiro, e o PL do Rio de Janeiro é controlado pela família Bolsonaro. Lá no Rio ninguém espirra no partido sem que os Bolsonaro saibam. E quem foi que doou 64 milhões de reais para o filme do Jair Bolsonaro? O próprio Daniel Vorcaro. Percebe o tamanho do problema? O governo do PL colocava o dinheiro no Banco Master e o Banco Master colocava dinheiro no filme do Bolsonaro. É exatamente essa conexão que a Polícia Federal agora está tentando confirmar. E olha, quando a Polícia Federal começa a mexer em celular, mensagem, viagem, troca de diretor, movimentação bilionária de previdência, é porque a coisa já passou faz tempo da fase de coincidência. Vamos ver até onde essa história vai chegar, porque o que está aparecendo agora é só a pontinha do iceberg. O Portal J revelou um detalhe que muda tudo. Uma decisão do próprio ministro André Mendonça, do STF, sugere que o alinhamento político entre Castro e o banqueiro Daniel Vorcaro foi a peça central para que esses aportes, que somam 3,6 bilhões de reais, fossem realizados no Banco Master. E a Agência Brasil complementa. Essa investigação é um desdobramento da Operação Barco de Papel, focando em aportes de quase 1 bilhão de reais do Rio Previdência em letras financeiras do Banco Master. É um padrão, uma teia de conexões que agora está sendo desvendada e que pode revelar a verdadeira história por trás de muito mais do que imaginamos. Marcelo Freixo também reagiu diretamente contra Cláudio Castro e apontou a gravidade da suspeita envolvendo dinheiro de servidores e aposentados. Pois é, nesse momento a conta chegou, Cláudio Castro, e até que demorou um pouco, mas a Polícia Federal mais uma vez está na sua casa. Se não me engano é a segunda vez esse mês, está virando rotina. Sinal que você, Cláudio Castro, pode cumprir mais uma vez essa triste cena recente do estado do Rio de Janeiro de mais um governador preso. Não foi por falta de aviso. Eu mesmo avisei várias vezes que aquela eleição fraudada que você venceu em 22 levaria o Rio de Janeiro a repetir esta cena. Polícia Federal na casa de um ex-governador, e eu não tenho dúvida, em breve você também estará preso. Agora, é muita covardia pegar dinheiro dos nossos servidores, nossos aposentados, e botar nesse esquema fraudulento que você sabia que era do Banco Master. E essa não é uma crítica isolada. Pastor Henrique Vieira também apontou que as investigações contra Cláudio Castro se acumulam e que o problema não é apenas um episódio, mas uma sequência de suspeitas envolvendo o poder público, interesses privados e prejuízo para a população do Rio de Janeiro. E mais uma vez, Cláudio Castro é alvo de uma busca da Polícia Federal. É impressionante. Há poucas semanas era o esquema da Refit. Além disso, ele já foi denunciado por abuso econômico eleitoral em 2022 e ia ser cassado, está inelegível. Por onde você olha, o bolsonarista Cláudio Castro tem esquema de corrupção. Parece, na verdade, o líder de uma máfia que assaltou o estado do Rio de Janeiro enquanto o povo sofre, enquanto o funcionalismo público sofre, enquanto os professores, os profissionais da saúde sofrem. Cláudio Castro ali repleto de esquemas. A investigação tem que ir até o final, com muita eficiência, com muita consequência, porque é preciso, é urgente, é necessário mudar a lógica do poder no estado do Rio de Janeiro. É impressionante como depredaram o estado, como se multiplicaram os esquemas, como assaltaram os cofres públicos. E é exatamente essa sensação de que algo muito maior está sendo descoberto por baixo dos panos que a Polícia Federal está investigando. Que tipo de trama financeira foi orquestrada com o dinheiro da Previdência?
As respostas estão começando a aparecer e elas são explosivas. Márcia Tiburi também comentou a trajetória política de Cláudio Castro e ligou o caso a uma lógica mais profunda de poder no Rio de Janeiro. Um sujeito que foi condenado por um crime de abuso de poder em função de ter usado a máquina estatal para contratar cabos eleitorais na eleição de 2022, que ajudaram a elegê-lo de uma maneira a levar vantagem sobre outros candidatos. Mas Cláudio Castro, além de ser o sujeito que foi responsável pelo espetáculo de terror no ano passado no complexo do Alemão e da Penha, matando mais de 120 pessoas de uma maneira hedionda, numa espécie de pena de morte generalizada contra homens pretos de uma comunidade, esse sujeito é também parte do famoso Marco do Poder. O Marco do Poder que reveza homens em posições de poder, homens que são donos do poder econômico, do poder político, envolvidos com o crime organizado e que se consideram donos do estado do Rio de Janeiro. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Se você quer entender o que realmente está em jogo e como essa história vai terminar, precisa acompanhar os próximos capítulos dessa investigação. E se você quer continuar vendo a direita sendo desmascarada com fatos, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque ainda tem muita coisa para ser mostrada. Porque aqui, tudo o que você não viu, a gente mostra de forma simples, objetiva e direta. Até o próximo vídeo.